14. As citações de ideias dos escritores Mark Twain e Bukowski são uma estratégia da jornalista para... Bom, moçada, então aqui é muito importante a gente perceber o seguinte, né? A autora, ela não iria colocar esses dois escritores, né, de renome à toa. Primeiro, vai dar credibilidade às informações que ela vai colocar para a gente acaba acreditando mais naquilo que está escrito, a gente se convence daquilo que está escrito quando ela coloca escritores famosos e tal. Então isso já é uma ideia, tá legal? E ela mostra para a gente o seguinte, olha, as citações de ideias dos escritores, tá, são uma estratégia jornalista. É uma estratégia textual, uma estratégia argumentativa colocar ali a fala deles, tá legal? Então vamos observar isso no texto, Mark Twain e Bukowski, tá? Então está aqui, ó. Vamos observar então aqui a frase deles, olha. Começou com a máxima dele, olha só. Os 2 dias mais importantes da sua vida são aqueles em que você nasceu e aquele em que descobre o porquê. Então já começa a declaração inicial, olha que interessante. Normalmente o autor, ele vai argumentar, ele faz a sua declaração inicial, ele fala, já coloca a sua tese, a ideia dele, né, no texto, do ponto de vista, e depois ele coloca palavras, frases, menciona autoridades, justificação em lei e tudo mais, justificativa em lei e tudo mais, para quê? Para corroborar fatos comprobatórios, para corroborar aquilo que ela havia mencionado anteriormente, né? E o que ela fez? Ela já começou com a citação de um autor. O título do texto é A Busca por um Sentido. A busca por um sentido. E ela coloca aqui, ó, os 2 dias mais importantes da sua vida são aqueles em que você nasceu e aquele em que você descobre o porquê, o motivo de você estar aqui. A máxima atribuída ao escritor americano tal, autor de clássicos tal, coloca a responsabilidade dele, o gabarito dele, resume com precisão o valor de encontrar um propósito para a própria existência. Então o texto, o tema, né, está aí, ó. Um propósito para a própria existência, a busca por um sentido na vida. Naturalmente, nunca é demais sublinhar que a busca por um sentido para estar vivo se confunde com o humano, ou melhor ainda, com o ser humano. Ok. Depois, diante da pergunta por que estamos aqui, feita durante uma entrevista, o escritor Charles Bukowski, alemão radicado nos Estados Unidos, destacou: para quem acredita em Deus, a maior parte das grandes questões pode estar respondida. Mas para aqueles que não aceitam a fórmula de Deus, as grandes respostas não estão cravadas na pedra. Nós nos ajustamos a novas condições e descobertas. A partir daí, ela coloca a sua opinião. Está vendo só? A partir desse fragmento dele. Ok, da informação dele. Ok. Então, essas citações de ideias dos escritores Mark Twain e Bukowski são uma estratégia da jornalista para expor argumentos sobre o sentido da vida que tem reflexo na saúde das pessoas. Bom, terror. Ela finaliza o texto falando realmente que isso melhora a saúde das pessoas. Tem um sentido na vida, melhora a saúde das pessoas. Ok. As citações, então, eu gostei dessa alternativa A, hein? Gostei. As citações de ideias dos escritores Mark Twain e Bukowski são uma estratégia do jornalista para expor argumentos. Essas citações expõem argumentos sobre o sentido da vida que tem reflexo na saúde das pessoas. Olha, essas citações, elas trabalham o quê? Elas marcam para a gente uma afirmação, uma declaração inicial. E a partir das citações, ela argumenta. Concorda comigo? Então ela colocou as citações desses 2 autores. E a partir daí ela foi colocando considerações. Então as citações não são os argumentos. Concorda comigo? As citações não são os argumentos. Então falar que é uma estratégia do jornalista para expor argumentos sobre o sentido da vida, então a gente vai notar aí que as citações não são exclusivamente argumentos. As citações são ideias iniciais. Beleza, fiquei na dúvida nessa daqui, terror, que eu tinha gostado tanto dela. Vamos à frente. Apontar pontos de vista que ela irá contestar com ênfase, não. Isso é o contrário, porque na realidade as citações apontam pontos de vista que ela irá corroborar, entendeu? Ela irá corroborar com ênfase na sequência. Ela não vai contestar
Ah, sim. Aí, olha só a letra C. Introduzir e ilustrar o tema central do texto, que está explicitado no título. Olha só, então, o que aconteceu aqui na alternativa B e a alternativa C, que uma completa a outra. Então, para que servem essas citações? A autora, ela partiu da fala de personalidades para falar sobre o tema que é importante, desenvolver o tema. Então, se a gente pudesse ter a alternativa B, assim, ó, apontar pontos de vista, porque as citações apontaram um ponto de vista que a autora irá corroborar ao longo do texto. Sim, usou as palavras deles para iniciar as ideias e ela foi argumentando para comprovar e tal. Diferente do que normalmente a gente faz, né, numa redação. A gente coloca a nossa ideia inicial e a gente utiliza a fala de alguém para comprovar. Beleza? Ao longo do texto. Ela fez o contrário, né? Uma boa estratégia da autora. Então, ela introduziu e ela também ilustrou, né? Exemplificou, ilustrou conhece o tema central por meio da fala deles. E esse tema central está explicitado no título. Sim, aqui está, a busca por um sentido. Beleza? Um sentido na vida. Alternativa C é a resposta. Letra D. Levar o leitor a formular um ponto de vista desvinculado? Não, desvinculado das ideias não, vinculado. Propor ao leitor que avalie se essas ideias são aceitáveis na modernidade? Não está propondo nada ao leitor. Concorda comigo? Fora.